Boa tarde. Meu nome é Marília Campos Oliveira Teles, eu sou advogada, mediadora e trabalho exclusivamente com resolução consensual de conflitos. Hoje eu falarei um pouco sobre advocacia colaborativa em tempos de crise. Para começar a nossa conversa, o que é a advocacia colaborativa? Bom, a advocacia colaborativa surgiu na década de 90 nos Estados Unidos, quando um advogado, cansado de batalhas judiciais e muitas vezes infrutíferas, e vendo o desgaste dos seus clientes, a perda de tempo, de dinheiro, o esgarçamento das relações e principalmente o rompimento de muitas relações, não só afetivas, mas também comerciais, Stuart Webb decide então que ele não vai mais litigar. Ele escreve uma carta para os juízes da Suprema Corte dos Estados de Minnesota, escreve uma carta para os seus colegas advogados e propõe a eles: vamos sentar para conversar, para chegar a um acordo que atenda aos interesses dos nossos clientes efetivamente, que resolva de maneira eficiente, eficaz e duradoura os problemas que eles trazem? E alguns colegas começaram a aceitar esse convite. De forma a tornar isso mais concreto, o projeto de uma advocacia colaborativa, esse grupo de advogados elabora um termo de participação. Ou seja, quando vamos negociar colaborativamente, nós assinamos um termo de participação descrevendo que nós, advogados que representamos estes clientes para tratar deste determinado assunto, nos comprometemos a não litigar em qualquer matéria relacionada a esse assunto que estamos tratando, até que seja declarado o fim da negociação. E mais, se não for possível chegarmos a um acordo, nós, advogados, nos comprometemos a renunciar ao mandato que nos foi outorgado, para que os clientes, então, busquem outros patronos para resolver essa demanda que não foi possível ser resolvida por meio de um acordo. Esse termo de participação, então, é assinado, levado ao conhecimento do juízo para informar que determinados advogados, determinados clientes estão em processo de negociação e, portanto, essa corte não deve receber nenhum pedido litigioso ligado àquela matéria. As pessoas envolvidas naquele conflito só poderão, então, acessar o judiciário para protocolar pedidos relativos a acordos, que podem ser pequenos acordos parciais, como no caso de um divórcio, nós começarmos com um pedido de homologação de um acordo relativo aos alimentos, para que possa ser iniciado o desconto em folha de pagamento do alimentado para o alimentante. E dessa forma, os advogados de Minnesota foram trabalhando e estruturando a advocacia colaborativa. Alguns anos mais tarde, resolveram levar essa iniciativa ao conhecimento da OAB norte-americana, a American Bar Association. E ao fazer isso e levar num congresso, descobriram que alguns grupos de outros estados também tinham propostas nesse sentido, e um grupo especificamente, bem ativo, era o grupo de advogados da Califórnia, que vinha trabalhando em matéria de direito de família, junto com terapeutas de família, na construção desses acordos. Foi encontro de uma advogada chamada Pauline Tesler com uma terapeuta chamada Peggy Thompson e começaram a multiplicar na comunidade essa ideia de construção de um acordo com o uso de uma equipe multidisciplinar. Quando Pauline e Peggy souberam do trabalho que Stuart Webb e Ron Wolski estavam fazendo em Minnesota, falaram: estamos falando da mesma coisa, vamos juntar os nossos esforços. Então, a advocacia colaborativa, ela foi ampliada para passar a se chamar práticas colaborativas. E as práticas colaborativas, então, começaram a se espalhar por meio dos advogados que tomaram conhecimento no seu encontro na American Bar Association para as suas comunidades. Na Flórida também, Nova York, Massachusetts, enfim, Seattle, Washington. E as práticas colaborativas, então, começaram a se espalhar e os advogados foram trabalhando nessa prática, que ela é multidisciplinar, inclusive. Porque um bom advogado, ele deve saber escutar bem o seu cliente. Ele deve saber ouvir, ajudar o seu cliente a refletir. Mas nós não somos psicólogos, não é mesmo? Nós precisamos da ajuda deste profissional, muitas vezes, para entender o que está acontecendo com o nosso cliente e, muitas vezes,
ajudar o próprio cliente a entender o que está acontecendo naquele determinado conflito e quais as maneiras que nós podemos trabalhar e agir. Daí as práticas colaborativas e a importância do profissional da saúde mental nessas equipes. E que nós percebemos a importância deste profissional também nas questões relativas à área civil empresarial. Ora, todo CNPJ é sempre representado por um CPF, não é? Costumamos brincar que toda empresa tem gente por trás dela e não só por trás, toda empresa é formada por pessoas que têm muito a ganhar com a ajuda de um profissional da área da saúde mental, especialmente treinado para nos ajudar a trabalhar essas demandas, esses conflitos que chegam aos nossos escritórios. E para isso, então, a gente se vale desse termo de participação, desse acordo de não litigância para podermos resolver as questões relativas a determinada matéria. Há um problema específico que nós vamos detalhar, inclusive, quando assinamos esse acordo. Pois bem, no Brasil, nós temos, desde 2010, uma política nacional de resolução de conflitos bem estabelecida através da Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça. É importante ressaltar que muito antes disso, em 1996, nós já tivemos a edição da Lei de Arbitragem, que é um mecanismo de resolução de conflitos que continua indo muito bem, felizmente, e que traz as pessoas também a participarem da construção dos acordos. E isso é o mais importante quando falamos de meios adequados de resolução de conflitos. Os meios adequados de resolução de conflitos, e a advocacia colaborativa é mais um deles, eles trazem o cliente, o sujeito, para o protagonismo da resolução do seu problema. O advogado está lá para trabalhar junto, para exercer a sua função criativa, e nós, advogados, somos criativos, criamos novos caminhos, damos novas propostas, mas junto com o cliente. É o cliente quem vai ajudar nessa co-construção. E melhor ainda, são os clientes, tanto o cliente que nós estamos representando, quanto aquele outro com o qual o nosso está tendo problemas, que vão se unir para juntos construírem a resolução do seu problema. Afinal de contas, os nossos clientes, eles são experts no problema deles. E nós somos os experts que vamos os ajudar a criar os melhores caminhos, os mais eficazes, os que melhor se encaixam e sejam eficientes na resolução daquele problema. Pois bem, então, a partir de 2010, com a edição da Resolução 125 do CNJ, nós temos a confirmação dessa Política Nacional de Resolução de Conflitos. 5 anos depois, em 2015, vem a edição da Lei de Mediação, muito aguardada por todos nós, e no mesmo ano, o novo Código de Processo Civil, que traz um novo gás e que estimula a resolução pacífica das controvérsias. Podemos dizer que, então, finalmente, nós temos no Brasil, estruturadamente, a política judiciária nacional do tratamento adequado de conflitos de interesse. Isso é muito importante para nós, advogados, não é? Resgatamos, inclusive, um valor que estava no preâmbulo, que está lá no preâmbulo da nossa Constituição Federal, que é a importância da solução pacífica das controvérsias. E nós temos em vários artigos do nosso Código de Processo Civil o estímulo à resolução consensual, não é? Inclusive na área de família, a possibilidade do juiz se servir de equipe multidisciplinar, a possibilidade de suspensão de processo enquanto se recorre à mediação, a possibilidade de escolher o melhor método para resolver, ou mesmo escolher encaminhar os nossos conflitos para uma câmara de mediação, e em âmbito civil, empresarial, nos direitos disponíveis, a própria possibilidade de construção de um determinado procedimento para a resolução das controvérsias. Então temos hoje no Brasil todo o cenário, todo o aparato legal necessário para trabalharmos com a advocacia colaborativa e demais meios consensuais de resolução de conflitos. Esse momento específico que estamos vivendo, dessa pandemia que atinge a todos, é uma crise. E a crise, somada à oportunidade, ela resulta no que os chineses chamam de conflito.
Quando nós pegamos o ideograma chinês do conflito, ele quer dizer crise mais oportunidade. É exatamente o momento que nós estamos vivendo. E certamente estamos aproveitando esse tempo e essa situação tão inusitada, inédita, que nos obriga a imaginar um futuro, imaginar um dia seguinte, todo dia, porque estamos aqui numa suspensão, numa tentativa de reaprender as nossas formas de trabalhar, as nossas formas de nos relacionarmos, inclusive mediadas pela internet, pelas redes sociais, por várias formas e aplicativos, e que todos nós estamos aprendendo juntos a lidar. E não vai ser diferente no trabalho do advogado. Creio que nós saímos muito fortalecidos e percebendo da importância da nossa atuação conjunta, estarmos juntos com o nosso cliente para, junto com ele, construir as soluções e mesmo vislumbrar os melhores caminhos a serem trilhados. E é assim que eu proponho a adoção e que mais colegas conheçam a advocacia colaborativa. Hoje é o momento de pensarmos na advocacia colaborativa como mais um método de resolução de disputas, pensando inclusive na possibilidade dos desenhos de sistemas de disputas. Ou seja, nós temos que começar a pensar que determinados problemas podemos separá-los, reparti-los para ir resolvendo de modos diferentes. Talvez uma parte do conflito que se apresenta para nós possa ser resolvido pela mediação, uma parte pela advocacia colaborativa. Para uma outra questão, o cliente possa ser melhor servido e atendido pelo próprio judiciário. E cabe a nós, advogados, fazer esse desenho de solução de disputas junto com os nossos clientes. E principalmente aproveitando essa oportunidade que a crise nos traz de trazer essas novidades para o nosso cliente, que vinha acostumado ao recorrer ao judiciário, a pensar como, bom, o juiz vai dizer quem tem a razão. E nesse momento nós temos um judiciário que está trabalhando, está dando as respostas possíveis no tempo possível, mas nós temos que criar outras saídas que sejam mais rápidas e de implementação imediata. Nós temos um legislativo criando o projeto de lei 1179, dando várias respostas para problemas que nós temos correntes, e é muito louvável que assim seja, mas ao mesmo tempo nós tivemos ainda em março, mal faziam 2 semanas do início do isolamento físico, quando a Associação Brasileira de Shopping Centers se juntou com a Associação Brasileira de Lojistas para determinar a suspensão do pagamento do aluguel de março, para que os comerciantes e lojistas daquele grupo pudessem ter um pouco mais de tempo para se reorganizar e falar, ok, vamos olhar para frente, vamos pensar no horizonte juntos, porque a solução interessa a ambos, não é de interesse de ninguém que o outro quebre. Nós queremos a manutenção dos negócios, nós queremos os negócios saudáveis e funcionando para todos. Nós tivemos, além da Abrace e da Abrage, a nota técnica da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor com relação às mensalidades escolares, e que lá se dizia claramente, a melhor saída é a negociação, porque ambas as partes têm fundamentos jurídicos e razões para recorrer ao judiciário, tanto as escolas como os alunos, nos provando cada vez mais que a negociação direta e baseada nos interesses reais das pessoas, elas tendem a trazer as melhores soluções, as mais eficazes, eficientes e duradouras no tempo. Creio que outra vantagem creio que um bom aprendizado que podemos ter com essa pandemia também para o nosso trabalho de advogado é a noção mais clara de interdependência. Ficou mais do que nunca evidente que nós somos parte de uma grande comunidade, e uma comunidade que extrapola fronteiras, que extrapola barreiras físicas, que é uma comunidade formada, a bem da verdade, pela humanidade. Nós vivemos em sociedade e nós precisamos ter uma visão sistêmica da sociedade, uma visão do sistema no qual nós estamos inseridos para melhor trabalhar. Creio que é uma grande oportunidade que a advocacia colaborativa nos traz, que é olhar o problema como um todo. Eu dou um passo atrás para enxergar em que contexto meu cliente está inserido, em que contexto esse conflito está inserido, quais são os demais atores que estão envolvidos aqui, porque os que estão diretamente envolvidos na mesa de negociação são os que nós conhecemos, são os mais facilmente identificados. Mas qual é a cadeia de consequências, qual é a cadeia de ligações
que esse conflito traz em si? Será que nós não conseguimos dar mais um passo atrás e falar como atender ou pelo menos acomodar aos interesses de toda essa rede de relacionamentos que aqui está envolvida? Porque certamente com isso a solução encontrada ela será mais precisa, será mais útil para todos aqueles envolvidos. E certamente nós precisaremos de muita criatividade para isso. E ora, nós advogados somos treinados para ter criatividade. Nós temos que pensar e encontrar alternativas junto com o nosso cliente. Então, o que a advocacia colaborativa propõe é: vamos potencializar essa criatividade. Quando dois advogados que estão em posições antagônicas estão trabalhando juntos para que esse sistema tenha a resposta, esse sistema construa a solução que melhor atenderá ao seu problema, aos seus propósitos. Este é o grande valor da advocacia colaborativa. Me parece importante também destacar por que a colaboração. Em que momentos a colaboração será utilizada? Porque a colaboração deve ser usada quando ela é necessária. Evidentemente, nós temos alternativas à colaboração, não é mesmo? Uma das alternativas que todos nós conhecemos diante de um conflito é simplesmente sairmos desse conflito. Não me interessa ficar em determinada situação, não me interessa permanecer em determinada relação jurídica, eu simplesmente escolho me retirar dela. Eu vou sair dessa relação jurídica, deste conflito, desse problema no qual eu estou inserido. Cabe ao cliente, junto com o seu advogado, fazer o balanceamento e perceber se isso realmente atende aos interesses do cliente. Uma outra alternativa que temos é: ok, eu vou me adaptar ao conflito. Essa situação não é como a que eu preferia, não é a minha favorita, mas eu posso conviver com ela porque ela me traz outros ganhos. Isso seria uma resolução de consenso consigo mesmo. Eu busco o consenso, e aí lembrando o conceito de consenso, que é muito importante, que é uma solução com a qual todos os envolvidos conseguem conviver. Certamente não é uma solução ideal, certamente não é a preferida de ninguém, mas é aquela com a qual todos os envolvidos, todos que pertencem àquele sistema, conseguem viver bem. Então, a noção de adaptação tem a ver com um consenso que é interno. Eu não chego nem a levar o meu conflito para o outro, ou então manifesto o meu conflito, percebo que a resposta do outro é de não mudar de atitude e falo: bom, então eu vou me adaptar a essa saída. A minha saída é me adaptar. Como nós podemos fazer isso? Mediante um pequeno acordo, um ajuste contratual, uma redução de ganhos, um aumento na possibilidade de descanso, enfim, que é o que nós estamos vivendo fortemente durante essa crise. A outra saída que nós temos diante de um conflito é forçar. Eu sou mais forte, eu tenho os melhores argumentos, eu sei como os juízes e as altas cortes têm decidido, então eu sei das minhas possibilidades de vitória e eu não tenho por que colaborar, eu não tenho por que entrar num consenso agora, se eu sei que a vitória é uma grande possibilidade, eu tenho uma grande possibilidade de alcançar essa vitória nessa questão. Então, por que colaborar? Entendo perfeitamente que não seja o caso de colaborar. Quando nós colaboramos? Nós podemos colaborar, em primeiro lugar, quando nós temos por princípios, por razões pessoais, políticas, culturais, éticas, psicológicas, históricas, eu tenho essa noção de comunidade, de comunhão, e eu entendo que sempre o melhor caminho é colaborar. Ou pelo menos na maioria das vezes o melhor caminho é colaborar. E uma outra situação que se coloca é quando duas forças de igual potência estão em conflito e que nenhuma das duas quer sair, nenhuma das duas vai se adaptar e nenhuma das duas tem força suficiente para derrotar a outra, entre aspas. Então, a saída qual é? A colaboração. Vou colaborar não porque eu desejo, mas porque não porque eu desejo colaborar com o outro, mas porque eu desejo resolver esse problema. Porque eu e o outro reconhecemos que nós temos um conflito em comum que incomoda ambos e sim, este conflito é que precisa ser extirpado. Não preciso ficar amigo, não estamos buscando
a melhor solução de todas, mas nós estamos buscando a situação possível que acomode o interesse das pessoas envolvidas, das empresas envolvidas, para que possam seguir adiante. Nesse caso, então, a colaboração se mostra como o melhor caminho, porque essas pessoas envolvidas são quem pode dizer do que elas estão dispostas a abrir mão para conseguir esse consenso e do que elas não podem abrir mão. E muitas vezes, se não é numa negociação clara, com a participação dos advogados, dando a moldura legal, dando insumos para se pensar, as próprias pessoas envolvidas não param para raciocinar quais são as saídas que lhe ocorrem, quais são os cenários com os quais elas podem trabalhar. Na advocacia colaborativa, um dos nossos maiores trabalhos é sempre o de preparação das reuniões, é de preparar o cliente para estar junto com o seu oponente naquela discussão, que estará também acompanhado do seu advogado, para que nesse encontro de ideias surjam aquelas que não tinham surgido ainda. As melhores ideias são aquelas que surgem nesses encontros, em que nós conseguimos colocar as necessidades, as questões essenciais de um e de outro, e ao mesmo tempo as necessidades que podem deixar de ser atendidas, situações com as quais eu posso eu posso abrir mão de determinadas condições sem que isso me afete profundamente. E é nesse cruzamento de interesses e ideias que se dá o campo da negociação colaborativa. É aqui que acontece a mágica da advocacia colaborativa, quando nós encontramos esse consenso entre as pessoas que olham e falam: ok, isso me atende, isso permite que a gente consiga seguir nessa relação, seja comercial, seja pessoal, não é? E devo dizer, inclusive, que a advocacia colaborativa, ela se dá tanto em âmbito civil empresarial e muito mais desenvolvida hoje em dia, inclusive aqui no Brasil, em âmbito de família. Em âmbito de família, nós já temos casos desde 2014, quando a primeira turma de advogados, terapeutas e financeiros foi capacitada para atuar em advocacia colaborativa, com a fundação do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. Nós já temos tido vários casos de resolução de conflitos utilizando equipe multidisciplinar, com a assinatura do termo de participação e não litigância, com muito sucesso em todo o Brasil. Nós temos equipes e grupos de estudos que estão hoje nas principais capitais trabalhando e inclusive com comissões de práticas colaborativas em várias seccionais da OAB, mostrando que este é um caminho que deve ser seguido e deve ser ampliado e sempre pensado para trabalhar em conjunto com outros caminhos, com outros métodos de resolução consensual de conflitos, para sairmos daquele paradigma de ou isto ou aquilo e entrarmos no paradigma de não, vamos juntar tudo, é isto, e isto, e isto, de acordo com a conveniência do momento, com a conveniência do cliente e as suas peculiaridades. O valor da advocacia colaborativa surge quando então temos pessoas que entendem que o outro tem um valor que lhes interessa e que, portanto, nós queremos preservar essa relação, construir juntos uma saída que atenda aos interesses, que acomode aos interesses de ambos. Então, ambos se dispõem a sentar e negociar porque reconhecem um no outro o valor que cada um tem para contribuir para aquela determinada situação e mesmo para a manutenção da relação que os une, que os envolve. Então, a colaboração ela surge naquele encontro de forças, mas também do reconhecimento de que o outro tem algo que me interesse. Então, e vice-versa. Então, eu vou sentar para negociar com aquele outro. E é importante que se diga que eu vou negociar com essa outra pessoa porque nós temos uma coisa em comum. Nós dois sabemos que esta situação que estamos vivendo de conflito é problemática e é ruim para ambos. Portanto, nós temos que resolvê-la. E a partir de então, nós criamos o campo necessário para a construção de cenários. Muitas vezes, isso principalmente nas questões cíveis e empresariais, nós não vamos conseguir chegar diretamente num acordo. Nós vamos construir cenários possíveis
e pensar, bom, agora nós vamos testar este cenário aqui e ver o que acontece, ok? Diferentemente disso se dá nas relações de família, como por exemplo, num divórcio que é feito de maneira colaborativa, nós temos esse tempo para a família também fazer esse teste de realidade, mas não há uma necessidade premente de se tomar alguma medida judicial, por exemplo. Nós podemos ter esse tempo de experimentação junto com a equipe multidisciplinar para ver o que melhor atende, por exemplo, aos filhos, uma situação de convivência, como é que se dará essa convivência, como é que se dará o exercício da guarda compartilhada. E isso sempre com a atenção conjunta do psicólogo, do profissional da área de saúde mental, junto com o advogado, não é? Porque é o trabalho conjunto que traz a riqueza, porque muitas vezes as pessoas, junto com o terapeuta, podem imaginar caminhos que a princípio lhe parecem muito bons, mas quando vem falar conosco, advogados, a gente fala, bom, essa ideia do pagamento dos alimentos é muito boa, mas isso vai incidir um imposto absurdo. Será que não tem outros meios a gente pensar em como prover o sustento e as necessidades desses filhos sem que haja tão alta incidência de imposto, por exemplo? Que a gente possa, então, na troca dos nossos conhecimentos, criar as melhores soluções e que atendam as pessoas da melhor maneira possível. Nós que trabalhamos com as práticas colaborativas, a gente costuma usar a imagem que nós fazemos um trabalho de alta costura, de alfaiataria. Nós trabalhamos sob medida, com as possibilidades que o cliente tem para trabalhar esse conflito e com as soluções que de fato encontram abrigo na realidade dessas famílias e dessas empresas. Para terminar esta fala sobre advocacia colaborativa em tempos de crise, eu gostaria de compartilhar com vocês um pequeno trecho de um texto chamado O Mundo Depois do Coronavírus, que foi escrito por Yuval Noah Harari para o jornal Financial Times no dia 20 de março de 2020. Diz o texto que para atingir comprometimento e cooperação é preciso confiança, e uma crise pode ajudar a acelerar esse processo de construção de confiança. E combater uma crise exige compartilhar informações num espírito de cooperação global e mútua ajuda. Acordos globais que permitam a circulação de informações e de pessoas para chegarmos juntos o mais rápido possível a uma vacina, a uma cura que nos permita voltar à nossa vida e os nossos contatos como os conhecemos. E por fim, o Harari fala que a humanidade precisa fazer uma escolha. Ele pergunta, numa tradução livre, vamos descer a ladeira da desunião ou ir pelo caminho da solidariedade? A desunião não apenas prolongará a crise, como gerará novas catástrofes. Escolher a solidariedade e a colaboração será uma vitória, não apenas agora, mas para as próximas crises que certamente virão. Espero que todos nós possamos escolher o caminho da cooperação, da colaboração e juntos construir saídas que acomodem e acolham a todas as nossas necessidades. Muito obrigada!